No nosso Artista da Fé deste domingo, nós vamos conhecer a história do padre Luiz Francisco, ele que além de sacerdote é também escritor e recentemente lançou o livro A Direção Espiritual, conduzida por leigos. A iniciativa de escrever o livro surgiu a partir da experiência do padre Luiz Francisco com a direção espiritual e com seu mestrado em teologia espiritual, momento em que ele teve que ir morar por 7 meses fora do país, para se dedicar aos estudos em Roma, na Itália. O escritor fala sobre algumas descobertas que ele realizou durante o amadurecimento das suas pesquisas. Uma das disciplinas que muito me chamou a atenção e que eu percebi que é de suma importância, a direção espiritual para o cristão crescer, progredir nas coisas de Deus. Então eu percebi isso, eu comecei a me debruçar sobre essa temática. Eu vi que é um pouco esquecida, ou não é tão valorizada, quem sabe, a sua importância que ela deve ter na vida da igreja, na vida da pessoa, né, que deseja progredir, avançar na vida cristã. O sacerdote conta ainda com mais detalhes sobre o que as pessoas que adquirirem a sua obra vão encontrar. Ela vai encontrar aquilo necessário para fazer uma boa direção espiritual, né? Como também o meu livro ele contempla aquelas pessoas que querem se preparar para ser diretoras espirituais, né? O livro ele contempla isso. Não deixa de ser um manual para que as pessoas descubram a importância da direção espiritual na vida, né? Na vida, e também aprender como é que se deve fazer uma boa direção espiritual, né? Que é tão essencial para a vida cristã. Ao longo de suas pesquisas, o padre percebeu o quanto é importante trabalhar essa temática da direção espiritual, tanto para a igreja quanto para a vida dos cristãos em geral. Bom, a direção espiritual é algo de suma importância porque ela é um caminho. É um caminho que a pessoa faz acompanhada de uma pessoa mais experiente na fé. A direção espiritual ela fez parte de toda a tradição espiritual da vida da igreja. Se nós olharmos para a história de grandes homens e grandes mulheres de Deus, dos grandes santos da igreja, nós vamos perceber isso, que na vida deles houve um diretor espiritual, alguém maduro na sua experiência com Deus, que os ajudou a crescer na vida espiritual, na vida de santidade. E é por isso que a direção espiritual ela é isso. Ela é um caminho, né? Um caminho que é feito com alguém experiente em Deus, alguém que tem uma experiência de Deus equilibrada, que é capaz de conduzir outra pessoa. O padre demorou em torno de 1 ano e meio para concluir a produção do livro, em um período voltado para o estudo, a dedicação e a oração. O escritor revela como essa obra tem o poder de evangelizar aquele que a lê. Ela evangeliza justamente porque leva as pessoas com o contato com esta obra, com a leitura, as pessoas começam a perceber que não basta continuar na mesma experiência que receberam dos seus pais, a experiência inicial de fé da vida cristã. Esta obra ela ajuda, né, vai conscientizar a pessoa a importância da direção espiritual, porque o cristão ele precisa crescer, né? Crescer. Isso que eu escrevo na minha obra, no meu livro, que não basta só a experiência inicial, mas a pessoa ela tem que evoluir na experiência, na intimidade com Deus. E às vezes a pessoa não tem a capacidade, não tem a estrutura necessária para evoluir sozinho, né? Por isso precisa do auxílio de um diretor espiritual. Natural da cidade de Campo Maior, no Piauí, o padre iniciou o seu caminhar vocacional após vivenciar um encontro de jovens com Cristo. A partir de então, ele sentiu em seu coração o desejo de servir a igreja. A minha vida passou a ser outra totalmente, né? De repente aquele jovem que tinha uma fé tão distante, uma fé superficial, depois do encontro com Cristo, brotou no meu coração algo muito mais profundo. O desejo de também servir a igreja
e proporcionar para outros jovens, outras pessoas, um encontro pessoal com Cristo. E com o serviço que eu comecei a desenvolver na minha paróquia, onde é a Igreja Catedral de Santo Antônio, eu percebi que não era só aquilo que iria me realizar. Deus me chamava para algo muito mais profundo, para as águas mais profundas, como a palavra de Deus nos apresenta, o próprio Jesus nos chama, né, a avançar. E com o caminhar, eu percebia que com o serviço que eu fazia no grupo de jovens, na catequese, Deus queria muito mais da minha pessoa. Foi então que eu comecei a ser acompanhado pela pastoral vocacional, e aí, acompanhado, coloquei também para o bispo, aquilo que eu senti, o desejo, né? E então, eu lembro até hoje, dessa experiência também muito importante, que foi importante para a decisão da minha vida vocacional, que foi numa adoração. Na nossa cidade de Campo Maior nós temos um lugar de adoração permanente, que é o Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Rosário. Lá tem adoração perpétua do Santíssimo. E eu rezando, naquele tempo de discernimento, eu perguntava ao Nosso Senhor o que Ele queria da minha vida. Eu senti no coração que Ele me chamava a ser padre. Fiquei um pouco assustado, mas a princípio eu senti uma grande felicidade e uma grande realização. E com a junção da sua experiência e do seu estudo aprofundado sobre a direção espiritual, o padre segue firme na sua missão de levar ao outro a oportunidade de descobrir a sua vocação aqui na Terra.